Olá, espero que você esteja bem. Dando seguimento às pregações, ao estudo das 7 cartas, as 7 igrejas em Apocalipse 2 e 3, sob o tema Até que Ele Venha, nos ocuparemos com a carta à igreja em Tiatira, registrada em Apocalipse 2, 18 a 29. Essa é a carta mais extensa entre as 7 cartas de Apocalipse 2 e 3, e assim como as outras é composta por 7 segmentos que nós identificamos já na estrutura padrão dessas 7 cartas, e ela possui um desenvolvimento mais detalhado justamente na crítica que Jesus dirige a essa igreja de Tiatira. Eu faço a leitura da carta e em seguida seguirei os segmentos conforme a composição do próprio texto. Apocalipse 2, 18 a 29, temos o seguinte. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe um tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Começando evidentemente pelo primeiro segmento, nós observamos na carta o destinatário. Quem é esse destinatário? O texto nos diz ao anjo da igreja em Tiatira. A cidade de Tiatira ficava a cerca de 40 quilômetros ao sudoeste de Pérgamo. E diferente das cidades que já vimos nas outras cartas, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, Tiatira não tinha nenhum destaque político ou religioso. Na cidade havia poucos templos pagãos e a adoração ao imperador ou a deusa Roma não se fazia assim com tanta devoção. O que dava destaque à cidade era o seu comércio. Lá se produzia o famoso tecido de cor púrpura. E você deve lembrar que em Atos 16 temos registrado o encontro que Paulo teve com aquela mulher chamada Lídia, que foi a primeira convertida na missão de Paulo na Macedônia. Ela era uma mulher natural de Tiatira e era comerciante de púrpura. E pela descrição que nós temos lá de Lídia, parece que esse era um negócio bastante lucrativo. Em Atos também nos é dito que a Lídia era temente a Deus, ou seja, ela simpatizava com a fé judaica, mas não seguia como convertida ao judaísmo. Isso dá uma indicação de que em Tiatira havia a presença de judeus, mas eles não causavam problemas para a igreja como acontecia em Pérgamo e Esmirna, como nós já vimos. Há registro de que haviam empresas e fortes associações de trabalhadores e associações comerciais em Tiatira. E era costume dessas associações a promoção de encontros, geralmente com almoços, em homenagem aos deuses pagãos.
Nesses eventos se comiam alimentos sacrificados aos deuses, aos ídolos, e essa era uma forma de comunhão com os deuses e entre os devotos. Ou seja, era um recurso para que a associação tivesse coesão, que as pessoas elas estivessem interagindo e próximas umas das outras. E esses encontros, em homenagem aos deuses, facilmente descambavam em prostituição cultural e devassidão sexual. As pessoas que faziam parte da igreja em Tiatira vieram desse passado pagão e agora, cristãs, certamente faziam parte das associações comerciais e tinham contato com esse costume pagão. Sobre a igreja em si, nós não temos nenhum registro do seu surgimento, mas é bem provável que tenha surgido do trabalho missionário a partir da cidade de Éfeso, no tempo em que Paulo ensinava na escola de Tirano, conforme Atos 19 registra. O segundo segmento da carta, depois de conhecermos o destinatário, temos o remetente da carta. E ali nos é dito que ele é o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Essa identificação retoma a descrição que já está no capítulo 1 de Apocalipse. No capítulo 1, verso 6, afirma-se que Deus é Pai de Jesus Cristo. E aqui o Filho de Deus, obviamente, é Jesus Cristo. E na visão do capítulo 1, Jesus, na sua glória, lá nos versos 14 e 15, é dito que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Como nas outras cartas de Apocalipse 2 e 3, a identificação de Jesus está diretamente ligada com a situação da igreja para a qual a carta é escrita. E no caso de Tiatira, esse título, Filho de Deus, faz frente ao problema da idolatria na comunidade, do culto aos deuses pagãos. E os olhos, como chama de fogo, apontam para a visão que sonda mentes e corações, que está lá no verso 23, e da qual nada pode ser escondido. Essa visão ela enxerga tudo. E mesmo os ensinamentos secretos, chamados de coisas profundas de Satanás, essa visão enxerga. E ela tem a capacidade também de julgamento e de executar juízo. Os pés semelhantes a bronze polido se relacionam com as promessas que tem dentro da carta nos versículos 26 e 27. Você deve lembrar que a referência desses pés é a estátua da visão de Daniel, cujos pés eram de ferro e de barro, e na estátua da visão de Daniel, os pés de ferro e barro representavam o Império Romano, que tinham força e ao mesmo tempo fragilidade e finitude. Os pés de bronze aqui de Jesus comunicam que, diferentemente, o reino de Jesus permanecerá, não será como o Império Romano. Aliás, o reino de Jesus será o único que permanecerá. E por isso Jesus será capaz de cumprir tanto as ameaças como as promessas que ele dirige para essa igreja. O terceiro segmento é a afirmação categórica de Jesus sobre a igreja em Tiatira. Ele diz: eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Comparando com as demais cartas, Tiatira recebe a afirmação mais longa e mais positiva entre as 7 igrejas. Nessa igreja está presente e atuante uma obra que faltava e uma obra que se destacava na igreja em Éfeso. A obra que faltava em Éfeso era o amor, a característica que, segundo o Evangelho de João, faz com que os discípulos sejam reconhecidos como discípulos de Jesus. E a obra que se destacava lá em Éfeso e está presente em Tiatira é a perseverança. É aquela capacidade de continuar a suportar circunstâncias mesmo quando elas são difíceis. Na igreja em Tiatira também está atuante uma obra elogiada na igreja de Pérgamo, que é a fé, a fidelidade para com Jesus. E além dessas obras já mencionadas nas outras cartas, está atuante na igreja em Tiatira o serviço. E não é qualquer serviço, é especificamente o serviço cristão
que é descrito pela palavra grega diaconia, ou seja, um serviço que é fundamentado no serviço de Jesus e é realizado como serviço de Jesus para quem está em necessidade por meio da sua igreja. E essa é outra daquelas marcas importantes de identificação dos discípulos com o Senhor Jesus. E a igreja em Tiatira, ela apresenta um desenvolvimento admirável. As últimas obras dessa igreja são numerosas mais do que as primeiras obras. E aqui a comparação com a igreja em Éfeso é significativa. A igreja em Éfeso precisava voltar para as primeiras obras, precisava reencontrar o caminho do crescimento. E a igreja em Tiatira estava crescendo. Se colocarmos essa afirmação de Jesus sobre a igreja em Tiatira ao lado da descrição encontrada lá em Atos 2, os versos 42 a 47, que descreve a igreja de Jerusalém, nós constatamos que Tiatira apresenta as características principais de uma igreja saudável. Apesar disso, Jesus tem um forte porém para dizer para essa igreja. Ele tem uma palavra negativa de crítica, e esse é o quarto segmento da carta. Em comparação com as demais cartas, eu disse antes, o elogio de Jesus é mais longo, mas também a crítica de Jesus para a igreja é mais longa. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe um tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós, outros, os demais de Tiatira, e a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tem uma pessoa muito complicada nessa igreja de Tiatira. Jesus faz questão de mencionar o nome dela e é Jezabel. E ao que parece, pela descrição do que ela faz na igreja em Tiatira, não é o nome próprio da pessoa, mas é um nome simbólico. A referência está no Antigo Testamento, no livro de 1 Reis, onde se dedicam alguns capítulos para relatar o embate entre o profeta Elias e o rei Acabe, que era rei em Israel, e a sua esposa de nome Jezabel. E o que 1 Reis nos conta é que Jezabel tinha domínio sobre o rei Acabe e por meio dele estimulou a idolatria no meio do povo de Israel, de uma forma muito intensa, dedicada ao deus Baal. Essa idolatria também era chamada pelos profetas de prostituição e adultério, assim como Jesus fala na carta, o que combinava com a característica de promoção de idolatria, pois era uma proposta de fazer uma mistura de fidelidade. Fidelidade ao Deus de Israel e fidelidade a Baal. Assim fazia Jezabel. Aos olhos de Deus, você sabe que isso é impossível. Deus exige exclusividade. A Jezabel da igreja em Tiatira, de modo semelhante àquela Jezabel de 1 Reis, ocupava uma posição de liderança. Não era rainha, mas defende o título de uma função muito importante no contexto da igreja do Novo Testamento. Ela se proclama ou se autoproclama profetisa. Sabemos pelo Novo Testamento que, ao lado de apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, os profetas tinham a função de conduzir, de dar direção à igreja e promover o seu crescimento em fidelidade a Jesus Cristo. A função de ensino estava justamente ao encargo de mestres e profetas. Vale também lembrar que na igreja primitiva, as pessoas não se colocavam nessas funções e se sobrepunham sobre a igreja, mas as pessoas eram conduzidas para o exercício das funções de liderança após o reconhecimento dos dons e a autorização por parte da igreja.
A Jezabel, em Tiatira, se autodeclarou profetisa. Tomou para si e ocupou a função de ensino, que seria, a rigor, função do mestre na igreja. O que ela faz é seduzir os servos de Jesus a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. A palavra seduzir aqui, ela não tem o sentido de sensualidade, mas tem o sentido de fazer com que alguém tenha um ponto de vista errôneo e, consequentemente, esteja enganado. E tudo indica que, semelhante a Jezabel de 1 Reis, a Jezabel de Tiatira ensina que não há problema em misturar a fé em Jesus Cristo e a vida cristã com a idolatria e os costumes pagãos. O que seria uma postura conveniente para os cristãos de Tiatira, que queriam manter-se associados às associações de trabalhadores e às associações comerciais. Com essa fidelidade dupla, ou melhor, uma infidelidade dupla, não haveria problemas de participar da igreja e participar dos cultos pagãos e das festas que degradavam em imoralidade sexual. E aqui o texto ele faz a gente prestar atenção num tema muito importante. Quais são as pautas da sociedade? E que lugar as pautas da sociedade têm dentro da igreja? Quando a gente conhece a igreja dentro do Novo Testamento, a gente vai perceber que a igreja se preocupa com as necessidades da sociedade e não com as pautas da sociedade. Jezabel estava trazendo uma pauta para dentro da comunidade e estava desviando as pessoas da verdadeira fé. Temos que prestar atenção. A expressão que tem aqui, conhecer, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, sugere que o ensino e sedução de Jezabel eram promovidos no caráter de conhecimento espiritual especial, que era repartido somente com pessoas iniciadas, como se isso fosse uma espiritualidade mais desenvolvida. Algo parecido com isso já estava presente na igreja em Corinto. Em suas cartas aos Coríntios, Paulo precisou combater essa ideia de uma espiritualidade tão desenvolvida, que estava acima do corpo, de tal modo que o corpo não era afetado por aquilo que se fazia. O crente podia ir para o culto na igreja e depois ir para o culto pagão e celebrar com prostitutas cultuais. Assim os coríntios pensavam que podiam fazer, porque a espiritualidade estava para além do corpo. A carta faz perceber que Jezabel já havia sido advertida do seu erro e chamada ao arrependimento. Mas ela não quis reconhecer o seu erro e se arrepender. Por isso é uma palavra muito séria de juízo sobre Jezabel e as pessoas que aderiram aos seus ensinamentos. Não vou entrar em detalhes aqui, mas o juízo se concretizará por meio de uma doença. É dito a próstro em cama. O juízo virá não com poucas dificuldades, haverá grande tribulação, haverá morte. Ali é dito, matarei os seus filhos, e aqui não são os filhos biológicos, mas os seguidores de Jezabel. E o juízo vem pela exposição do erro e a exposição da vergonha. Todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Sobre Jezabel e seus seguidores na igreja, há uma forte palavra de juízo. E aqui, de novo, tem um sinal importante de observarmos. É uma palavra para as lideranças das comunidades. Temos a responsabilidade de ensinar aquilo que é correto e está de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Os líderes que misturam as coisas e trazem coisas que não aproximam as pessoas de Jesus, tem uma palavra de juízo muito pesada sobre eles. Contudo, apesar de uma palavra ser de grande crítica à liderança de Jezabel, é preciso observar que a crítica de Jesus é dirigida à igreja. Jesus tem algo contra a igreja e é exatamente que ela tolera a Jezabel e o que ela está fazendo. Para essa expressão tolera, na língua grega, é usada uma palavra que descreve o deixar alguém fazer algo e permanecer à distância.
A igreja estava permitindo que Jezabel usurpasse a função de profetisa e de mestre na igreja. A igreja estava permitindo que ela ensinasse falsa doutrina e desviasse os membros, e a igreja ficava indiferente. O erro e o desvio são claríssimos. Já houve até um chamado ao arrependimento, mas a igreja não se manifestava. A igreja estava esclarecida quanto ao erro, via continuar acontecendo o erro e não interferia, não reagia. Essa é uma atitude que nega a identificação com Jesus. Jesus não deixa o erro sem denúncia, sem chamado ao arrependimento e sem uma palavra de juízo. Mas a igreja de Tiatira vê acontecer, sabe que está errado e não denuncia, não chama o arrependimento, não apresenta a palavra do juízo de Deus. E nesse sentido tem um alerta para as comunidades. Quando as comunidades percebem que o ensino da liderança não está de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, não pode ficar calada. Ficar calada sem tratar desses erros é o negar uma identificação com o próprio Jesus. Palavra de alerta. O que está acontecendo com a igreja de Tiatira que ela tem essa postura diante do ensino errado de Jezabel? A palavra grega aqui traduzida como tolerar, como deixar alguém fazer algo sem interferir, dá uma pista dessa tolerância, dessa não reação que identifica com Jesus. A mesma palavra grega na carta em Efésios é traduzida como abandonar. E lá para Efésios, a palavra de crítica de Jesus é que aquela igreja ela tinha abandonado o primeiro amor. Isso faz perceber um paralelo muito interessante. A igreja em Éfeso deixou o seu primeiro amor e a igreja em Tiatira deixou Jezabel atuar livremente com o seu erro e desvio. E lembrando que a igreja em Éfeso deixou o amor pelo seu cuidado com a verdade, podemos perceber que a igreja em Tiatira, pelo cuidado com o amor, que é elogiado no versículo 19, deixou Jezabel atuar com sua liderança enganadora. Podemos dizer que assim como a igreja em Éfeso abriu mão do amor pelo seu cuidado com a verdade, Tiatira abriu mão da verdade pelo seu cuidado com o amor. E nessa carta fecha-se um arco muito importante e necessário para os nossos dias. Junto com Éfeso e agora aqui em Tiatira, e é justamente a relação entre a verdade e o amor na igreja. A verdade que não inclui o amor é problemática. Não está em sintonia com Jesus. A carta de Éfeso já mostrou isso. E do mesmo modo, o amor que não inclui a verdade é problemático. Também não se está em sintonia com Jesus Cristo. E disso surge um grande desafio. Como lutar pela verdade sem ferir ou passar por cima das pessoas? Como praticar o amor sem cair num vale tudo que despreza a verdade? Não é algo fácil de resolver. E só nos mostra que o quanto nós precisamos de Jesus na vida da igreja, mediando e conduzindo os nossos relacionamentos, onde precisa de amor e de verdade, e capacitando-nos justamente a cultivar e preservar juntos amor e verdade, sem abrir mão de um ou de outro. Junto da palavra negativa de Jesus, vem aí o quinto segmento da carta, uma palavra de exortação, uma palavra de ordem. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha, diz Jesus. Primeira coisa que chama a atenção é que a situação toda, incluindo a tolerância da igreja, é um sofrimento considerado pesado e fatigante. É isso que significa a palavra carga aqui. E Jesus diz, não jogará, não acrescentará outra carga, outro sofrimento diferente para a igreja. A ordem não exige mudanças ou algo mais da igreja. Apenas Jesus diz, conserve o que você já tem. E evidentemente isso deve se referir às obras descritas no versículo 19. Amor, fé, serviço, perseverança e crescimento. Parece que aqui não tem uma ordem em relação à tolerância com Jezabel, o que fazer com aquilo. Mas precisamos prestar atenção no versículo 24. A ordem é dirigida a quem? A vós outros, os demais de Tiatira.
a tantos quantos não têm essa doutrina de Jezabel, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Quem deve conservar o que tem são aqueles que não têm identificação com Jezabel, que não seguem os seus ensinos e desvios. Que Jesus não quer as obras de Jezabel dentro da sua igreja, fica claro porque aqueles que seguem Jezabel já receberam um chamado ao arrependimento, conforme o verso 22. A palavra conservar carrega o sentido de preservar algo apesar de dificuldades. Por isso, o limite da tarefa também é consolador. Jesus disse que devem conservar aquilo que tem até que eu venha. No capítulo 22, fechando a revelação de Apocalipse, Jesus diz: certamente que venho sem demora. Haverá tempo de dificuldade, luta, perigo e sofrimento para a igreja, mas na vinda de Jesus esse tempo acabará. Virá o tempo da eterna consolação. E essa esperança é fortalecimento para os tempos difíceis. Inclusive, dá coragem para enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado. Em seguida, vem o 6º segmento da carta, a palavra de promessa. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como eu também recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. O vencedor aqui é especificado. É a pessoa que não se deixa enganar por Jezabel e no engano vive uma fidelidade dupla, uma mistura da fé cristã com a idolatria, com os costumes pagãos, mas se empenha em manter sintonia com Jesus, se empenha em se deixar moldar por ele, se empenha em reproduzir em sua vida o caráter e as obras dele. Esse é o vencedor. E a promessa para o vencedor é a participação na vitória final e na autoridade e no domínio de Jesus em seu reino. As imagens usadas aqui indicam isso. A primeira, essa imagem do cetro de ferro, que é retirada do Salmo 2, que descreve o reinado vitorioso do Messias, e também aplicada ao próprio Jesus em Apocalipse 12, 5, é de fácil compreensão. O cetro de ferro tem a ver com vitória final e com domínio. E a segunda imagem, estrela da manhã, é um tanto obscura quanto ao seu significado exato. Há pistas que permitem interpretar a estrela da manhã como vida eterna, ou como o próprio Cristo, conforme Apocalipse 22, 6, ou como o Império Romano, que era representado pelo planeta Vênus, que é a estrela da manhã. Não há como chegar a uma conclusão sobre o sentido exato da expressão, mas é evidente que se trata de uma imagem de vitória e domínio que Jesus tem e que Jesus compartilha com a sua igreja, com os vencedores. O efeito pretendido com essa promessa também é bastante evidente. O chamado a conservar o que a igreja tem, sem o ensino e desvio de Jezabel, trará dificuldades com as associações comerciais da cidade de Tiatira. Perseguição e o sofrimento por causa da fidelidade exclusiva a Jesus será uma realidade. A promessa comunica com clareza que a identificação com Cristo em sua fraqueza nesta era significa identificação com Cristo em sua glória na era vindoura. Quem, por fidelidade, fizer as obras de Jesus e participar do seu sofrimento, participará por causa da fidelidade de Jesus, da vitória dele e terá parte no domínio eterno dele. Vale a pena permanecer com o Senhor Jesus. E fechando a carta vem o 7º segmento, aquele chamado geral: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o mesmo chamado encontrado nas outras cartas. Indica que o conteúdo da carta chamou a igreja de Tiatira e cada um dos seus membros a ter uma reação pessoal e comunitária diante da palavra de Jesus. Lhes faz a pergunta: o que vocês farão com o que Jesus mandou escrever para vocês? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Do mesmo modo, a carta de Jesus para a igreja de Tiatira chama toda a igreja hoje, chama a nossa igreja hoje. E o que ela quer conversar conosco?
como temos zelado ou não pelas lideranças fiéis a Jesus em nossas comunidades, tanto no exercício da liderança como na escolha de lideranças. São lideranças comprometidas com o puro ensinamento das Escrituras Sagradas? São lideranças que nos levam à fidelidade a Jesus ou nos comprometem com aquilo que Jesus não pode concordar? Que tipo de liderança nós temos? Um segundo assunto que essa carta quer chamar a gente a reagir é como temos vivido essa relação entre verdade e amor. Defendemos a verdade sem amor? Quanta gente que em nome da verdade destrói o seu irmão. Temos pregado o amor sem verdade? Quanta gente em nome do amor deixa barbaridades acontecer. Temos conseguido manter equilíbrio entre amor e verdade e amor? Outro tema que essa carta quer nos perguntar, como é que tem sido a nossa relação com a sociedade? Nós atendemos necessidades das pessoas e da sociedade ou nós estamos comprometidos com pautas políticas, ideológicas da sociedade? Como temos vivido em nossas comunidades? Conversemos sobre esses temas em nossas comunidades. São temas extremamente necessários para vivermos uma igreja saudável e representarmos bem ao Senhor Jesus. São temas, inclusive, que nos ocuparão até que Ele venha.